Olá, estamos iniciando nossa aula de geografia, né, que se encontra hoje na página 20, quer dizer, iniciando o capítulo 3. Então, vamos aí para a página 20, trabalharmos o capítulo 3, que tem como tema regras para brincar, né? Existem regras, nós já conhecemos a importância das regras e hoje vamos saber também que existem regras para brincar. E o que preparamos para este capítulo? Neste capítulo abordaremos por que existem regras para as brincadeiras e por que devemos cumpri-las. Então vamos falar por que existem regras nas brincadeiras e por que é importante cumprirmos estas regras. Observe aí a imagem de apresentação do nosso capítulo. Olha a professora Cecília, as crianças brincando aí, né? Em um parquinho, tudo indica, né? Numa área livre aí. E o que será que elas estão brincando? Observa direitinho. Elas estão aí, olha só, em roda, né? E estão passando a bola de um para o outro. Qual será essa brincadeira? Você identificou? Aí, olha, observe a imagem, converse com o professor e os colegas e responda. A galera ético está se divertindo com qual brincadeira? Qual o nome dessa brincadeira? Você conseguiu identificar? Então, olha só, esta brincadeira é a brincadeira do batata quente, que é aquela brincadeira em que a bola deve estar passando de uma criança para outra, né? Não é isso? E quando a música para, quem estiver segurando a bola naquele momento sai da brincadeira. Então, por isso que a batata quente, você deve passar o mais rápido possível. E olha só, em que lugares as crianças estão brincando? Então, nós podemos ver aí que elas estão brincando em uma área de recreação, né? Aí um parque, um pátio, né? Em uma área de recreação. Você conhece as regras dessa brincadeira? Em caso de afirmativo, quais são? Quais são as regras da brincadeira batata quente? Você sabe qual é? Então, olha só, uma das regras é que o quê? Se a música parar e você estiver segurando a bola, você tem que sair da brincadeira. E assim a brincadeira continua até que se encerre aí, né, todas as crianças, até que todas as crianças vão saindo. Vamos aí para a página 22, que diz: por que existem regras? Olha só, entende-se por regra aquilo que nos regula, que nos dirige, que nos conduz a fazer algo, ou seja, que determina o que pode e o que não pode. Você já pensou que quase tudo que fazemos na vida possui regras? Existem regras de trânsito, regras na escola, nas leis dos pais, ou seja, regras na família, para visitas, enfim. Tudo que fazemos temos algumas ou muitas regras. Nas brincadeiras não é diferente. Para que elas ocorram, precisam normas determinando como os participantes devem se comportar, para que o jogo possa existir e para que todos se divirtam. Algumas brincadeiras têm mais ou menos regras, mas em todas elas as regras estão presentes. Para brincar, é muito importante estabelecê-las antes mesmo da brincadeira começar. E aqui, olha só, como está falando no textinho, em tudo, né? Em em muitos lugares, em muitos momentos da nossa vida, nós sabemos que tem regra e que devem ser cumpridas e que essas regras são importantes para o convívio, para a harmonia do local, né? Da mesma forma acontece nas brincadeiras. As brincadeiras, elas existem regras, né? Elas têm regras e essas regras aí servem para manter a brincadeira saudável, para que todos tenham aquele conhecimento da brincadeira, para que depois não venha causar aí discussões, né? Causar constrangimento, causar aí
que uma criança venha ficar chateada ou não. Então, é importante, né, as regras das brincadeiras e que elas sejam esclarecidas antes do início da brincadeira. Assim, se formos brincar de batata quente, por exemplo, e explicarmos que tem que passar a bola rápido, né? Porque se a música parar e você estiver com a bola na mão, você terá que sair, porque é uma regra da brincadeira. Então, quando acontecer, a criança não vai ficar triste, porque ela já sabe que se parar e ela estiver com a bola na mão, ela teria que sair. Então, por isso a importância de esclarecer as regras antes de iniciar as brincadeiras. Aí tem a professora Cecília e tem também o Vitor, não sei se eu não, é outro menino, né? Aí é o Abaré. Então vamos ver, eles estão aí na sala. Vamos ouvir aí o que a professora Cecília está falando? Olha, regras combinadas antes da brincadeira começar são importantes para que todos possam se divertir. Assim como qualquer regra, elas também devem ser respeitadas. Aí, olha só, por exemplo, uma das regras do pique-esconde é que a pessoa que faz a contagem não pode espiar para ver onde os outros estão se escondendo. Foi o que a Baresta falou aí, olha só. Então, como o tia falou, é importante as regras serem combinadas antes da brincadeira, né? Para que assim a brincadeira possa ser realmente divertida e que ninguém venha se chatear, nem ficar triste, né? Então, e devem ser respeitadas em todos os locais. Regras, elas são feitas para serem respeitadas, né? Em qualquer lugar, em qualquer brincadeira. E aí a Baré falou, por exemplo, uma das regras do pique-esconde ou do esconde-esconde, dependendo como você conheça, é fazer a contagem e não olhar para onde as crianças estão se escondendo. Então, se você vai brincar de esconde-esconde e alguém fica contando lá e olhando onde as pessoas vão se esconder, perde a graça da brincadeira, não é verdade? Então, por isso, a importância de cumprir as regras. Nós temos aí uma atividade agora, olha só. Leia os trechos das regras abaixo e, a partir deles, descubra qual brincadeira está sendo descrita. Olha só, vamos tentar agora descobrir, né? Aí, no caso, você irá conseguir descobrir se você já brincou com essa brincadeira e você conhece aí essa brincadeira. A letra A diz assim: uma das brincadeiras do grupo deverá ter, uma das crianças do grupo deverá ter nas mãos escondido um anel, que será passado para cada criança na roda. Quem adivinhar com quem está o anel vai comandar a brincadeira. E aí, vocês conhecem essa brincadeira? Nós já realizamos ela várias vezes na nossa sala. Olha só, uma das crianças vai deixar escondido o anel dentro de sua mão, vai passar nas demais crianças, a mão por todas as crianças e no final, a criança que estava lá vai descobrir na mão de quem está o anel e assim, quem descobrir onde está vai comandar a brincadeira. Qual é o nome dessa brincadeira? E aí, tararã, quem sabe? É a brincadeira do passa-anel, né, gente? Na letra B diz assim: jogar uma pedrinha, começando do número 1, pulando o quadro onde está a pedra, colocando somente um pé em cada quadro. Somente no céu poderão ser colocados 2 pés. Perde a vez a criança que colocar os 2 pés em vez de um nos quadros ou pisar nas linhas divisórias. Então, de que brincadeira estamos falando? Olha, uma brincadeira onde nós fazemos o quê? Um céu e várias casinhas e você joga a pedrinha e quando você joga, pula as casas de um pé só. Somente no céu pode colocar os 2 pés e você deve pular a casa na qual está a pedrinha. Então, de que brincadeira é essa? Quem sabe? Então, é a brincadeira da amarelinha, isso mesmo, a brincadeira da amarelinha. Então, olha só, na brincadeira da amarelinha,
também tem regras, né? Isso, ou seja, você não pode pular com os dois pés nas casas que não seja o céu, né? Isso, então você deve pular aí de um pé só as casinhas e também pular a casa que está com a pedrinha. Então, estas são regras aí da amarelinha. Olha só, quais objetos são necessários para brincar com essas duas brincadeiras? Então, que objetos são necessários? É a resposta da questão 2. Para brincar de passo-anel e para brincar de amarelinha. Então, olha só, nós precisamos da brincadeira do passo-anel, um anel, né? Giz e uma pedrinha para a brincadeira aí da amarelinha. O giz para desenhar e uma pedrinha para você estar jogando aí nas casas, né? Essa pedrinha você vai escolher aí. E olha só, o anel também ele pode ser substituído por algo pequeno que possa ser escondido nas mãos, não é isso? Olha só, agora no 3 diz assim, agora escolha uma das brincadeiras e faça um desenho demonstrando como e onde ela pode acontecer. Então, você vai desenhar aqui a brincadeira e um espaço, né? Onde ela estiver acontecendo. Por exemplo, se você desenhar um amarelinho, você pode estar desenhando na rua, né? Você pode estar desenhando no pátio, você pode estar desenhando numa quadra. Então, você vai estar aí realizando o seu desenho ou as crianças aí também brincando do anel, de passo-anel. Agora, nós temos aí, na página 24, a seção Trabalhando Junto. Ou seja, sempre que vem esta seção aí, nós vamos... a atividade para ser realizada em grupo, porém, aí você vai estar escolhendo e você vai estar aí trabalhando, né? Sozinho, ou seja, você estará realizando a sua atividade sozinho, uma vez que não tem como nós estarmos realizando em junto. Você já brincou de faz de conta? Olha só, em grupo escolha 2 objetos a seguir e invente uma história usando sua imaginação. Seguindo as orientações do professor, contem a história criada para os colegas da sala. Então, você vai escolher dois objetos e você vai criar uma história com esses 2 objetos. E aí, você estaria contando para os colegas da sala, como não é possível, você estará contando aí, inventando e contando aí essa história para o seu familiar. Então, vamos ver aí, olha só, nós temos aí, né, uma varinha mágica, olha só. Temos aqui, olha só, um monstrinho, né, escondido aí nos arbustos. Temos um circo e temos um carro diferente. Aqui um carro voador, olha só, ele parecendo um avião, né, mas é um carro diferente. Então, você pode inventar aí a sua história, né, e usando 2 objetos, por exemplo, você pode usar aí o carro voador e a varinha mágica, o circo e a varinha mágica, o monstrinho aí e o circo, não importa. Você vai escolher 2 objetos e vai inventar aí uma história para o seu familiar. Você pode estar fazendo essa atividade, você vai estar fazendo essa atividade oralmente, entendeu? Você vai falar essa história oralmente, tá bom? E aí embaixo temos cumprir ou não cumprir regras. Você conhece colegas que já descumpriram as regras de alguma brincadeira? Você já descumpriu alguma? Então, olha só, é normal acontecer ainda, né? Principalmente quando não temos o conhecimento, a maturidade, da importância das regras. Acontecer pessoas que se entristecem nas brincadeiras quando precisa sair, pessoas que não querem cumprir as regras porque ainda não tem o entendimento. Mas agora você entendeu a importância das regras da brincadeira, né? As regras das brincadeiras são para deixá-las realmente ali divertidas, sem que ninguém fique aí chateado. Olha só.
Então, será que você já fez isso? Você conhece alguém que já fez? Já descumpriu alguma? O que acontece quando as regras são descumpridas? Fica difícil de brincar, não é mesmo? É isso aí. Quando as regras são descumpridas, fica difícil de brincar. E imagina só, se vamos brincar de esconde-esconde e a pessoa que está contando tem que não, a regra é não olhar para trás, né? Você tem que contar de olhos fechados, geralmente, ou em uma posição que não veja onde as outras pessoas vão esconder. E se aquela pessoa vai contar sempre olhando, então vai tornar a brincadeira aí chata e muitos vão ficar entristecidos, não é isso? As regras, muitas vezes, servem para organizar a brincadeira e dar condições para que ela aconteça. Ao descumpri-la, pode ser que alguém se machuque ou que alguma criança se chateie, podendo ocorrer coisas desagradáveis. É o que tia veio falando já, né? Que as regras, elas servem para que a brincadeira seja realmente divertida e não entristeça. Por isso é importante criar regras antes mesmo de começar a brincadeira. Isso deve acontecer com o diálogo e respeito, apresentando os motivos quando existir discordância entre as ideias. Então, como nós falamos, é importante decidir as regras antes, né? Antes de iniciar a brincadeira. Todas as brincadeiras podem ter uma regra. E assim vai evitar que alguém fique chateado na brincadeira e que depois acabe aí, né? As crianças que estão lá brincando, se chateando, chorando, arengando. Então, é muito importante, né, apresentarmos as regras, o motivo por qual existem regras, não é isso? E aí discutir, porque aí quando cada um for realizar a brincadeira, já vai consciente do que pode fazer e do que não pode acontecer. Olha só, atividade, aí tem aí a primeira questão diz: o que acontece quando as regras das brincadeiras não são cumpridas? O que acontece quando as regras das brincadeiras não são cumpridas? Fica muito difícil brincar, né? Se as regras não são cumpridas, fica muito difícil brincar. Então, você pausa aí e escreve a sua resposta. Quem deve estabelecer as regras das brincadeiras? Quem deve estabelecer as regras das brincadeiras? São quem? São o quê? Todas as pessoas que estão brincando. São aí todas as crianças, no caso, né? Todas as crianças que brincam, que devem estabelecer as regras, porque é uma conversa. Estabelece as regras, todos que estão brincando, e assim se faz durante a brincadeira. Você vai estar respondendo aí todas as crianças que brincam. E no 3 diz, marque com o X. Marque com o X. Ao criar as regras da brincadeira é importante. Então, ao criar a regra é importante combinar as regras antes de iniciar a brincadeira, gritar caso seja contrariado, dialogar com respeito com as outras crianças. Qual desses quadrinhos nós devemos marcar? Então, olha só, nós devemos marcar o primeiro quadrinho, onde diz o quê? Que devemos combinar as regras antes de iniciar a brincadeira, e também o último quadrinho, onde diz dialogar com respeito com as outras crianças. Então, para criar regras, é importante dialogar com respeito, respeitando a opinião dos colegas, não é isso? E aí, no meio diz gritar, caso não seja contrariado. Então, gritar nunca é aí uma opção, não é isso? E o vamos relembrar diz, o que são regras? Então, regras, vamos lá? Então, regras são combinados que nos conduzem a fazer algo. Então, ou seja, é algo combinado, né, com todos ali. E esses combinados, eles nos conduzem a fazer algo, a não jogar papel no chão, por exemplo, né? No caso das brincadeiras, na brincadeira do esconde-esconde, a não olhar para onde as crianças se escondem, não é verdade? No caso da brincadeira da amarelinha, a pular de um pé só todas as casas, enfim, são combinados que nos conduzem
a fazer algo. Vamos aí para o 2, que diz assim: por que é importante haver regras para brincar? Então, por que é importante? Qual a importância de haver as regras? E aí, vamos lá? Então, por que é importante haver regras para brincar? Para não haver conflitos, né? Quando é... Aí é uma resposta que você também pode colocar diferente, não é exatamente igual o que colocou. Para não haver conflitos, para que as crianças possam... para que a brincadeira possa acontecer, né? Você vai colocar aí conforme você acreditar aí. O 3 diz assim: cite 2 brincadeiras que têm regras. Então aí você vai, é uma resposta pessoal, você pode citar aí várias brincadeiras que você conheça, né? Geralmente todas as brincadeiras têm regra, pelo menos a grande maioria, né, tem regras. Então você vai escrever aí o nome de 2 brincadeiras que têm regras. Nós aqui falamos algumas, né? Esconde-esconde, amarelinha, passo-anel, batata quente. Para brincar de faz de conta, é preciso haver regras, ou seja, para brincar de faz de conta, ou seja, de imaginação, né? Contar uma história, igual nós fizemos ali, e criar uma situação, fazendo de conta, né? Então, pode ser que ter regras, sim, ou pode não. Às vezes sim, ou às vezes não. Depende do combinado aí do que as crianças fizerem, né? Antes da brincadeira. Então, olha só. Às vezes sim, outras não. Você vai estar colocando aí. Para brincar de faz de conta, né? É preciso haver regra? Às vezes sim, outras não, né? Isso vai depender aí do que será, como será aí a brincadeira do faz de conta, tá certo? E assim nós encerramos a nossa aula de história. Um grande beijo para todos vocês.